Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência que sempre tem acompanhado o programa. Hoje nós estamos aqui para estudar a 9ª lição desse terceiro trimestre de 2024 com o tema A Conspiração de Amã contra os Judeus. O programa Escola Bíblica Dominical ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa. Hoje nós estamos, então, como falamos, para estudar mais uma lição, hoje rodeado pelos nossos amigos, irmãos, pastores. Ao meu lado, o pastor Rômulo Tavares, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma alegria poder estar falando um pouquinho de um assunto tão desafiador e eu espero que seja um tempo de edificação. Glória a Deus. Meu outro lado, o presbítero Rodrigo Figueiredo, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, paz do Senhor, pastor Rômulo. A paz do Senhor também a todos os professores e alunos da EBD. É um grande prazer, um grande privilégio estarmos aqui mais uma vez para comentar sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição 9, né? Já estamos aí na lição 9, caminhando para o fim aí desse terceiro trimestre. E antes da gente partir aqui, eu queria convidar você a acompanhar os nossos programas no canal do YouTube. Se inscrever lá, é bem fácil. É Escola Bíblica Dominical SJP, o mesmo nome no Facebook e no Instagram. Você pode acompanhar, você pode ver as lições anteriores, né? Todos aqui já foram comentadores de algumas lições. Pode acrescentar o seu currículo, você que é pregador, que gosta de estudar, estão todas disponíveis para você lá. E convide mais alguém a se inscrever, né? Compartilhe essa programação, fale do nosso programa, que a gente possa ter mais irmãos e irmãs participando, né? E você que é professor da escola bíblica pode estar estudando durante a semana para no domingo trazer aquela lição abençoada. Esse é o nosso desejo, é o desejo do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar uma lição aqui que é, como disse o pastor Rômulo, desafiadora. Nós vamos falar sobre essa conspiração diabólica, né, de Amã contra os judeus. Nós vamos ver aqui o posicionamento, como foi o posicionamento do povo judeu. Podemos já adiantar que o povo estava um pouquinho acomodado, sossegado, né? E houve um movimento aqui, vai ser comentado. E para a gente poder entrar já na lição, eu quero pedir antes aqui ao pastor Rômulo que faça para nós a leitura do texto áudio, por gentileza. Está lá em Mateus, o Evangelho de Jesus, capítulo 10, versículo 22, que diz: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quero pedir também ao presbítero Rodrigo que faça a leitura da verdade prática. Quando nos tornarmos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Nós temos também os objetivos da lição e são 3. Primeiro, explicar o plano odioso de Amã. Segundo, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Ester. E terceiro, apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está no livro de Ester, capítulo 3, do versículo 7 ao 11, e capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Acompanhe a leitura da lição. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei.
Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém, ele não as aceitou. Glória a Deus, sendo feita aí a leitura da bíblica em classe, né? Você acompanhou a leitura, nós vamos entrar já aqui na nossa lição, vamos aproveitar o maior tempo possível hoje, né? Eu também vou estar aprendendo aqui com os nossos pastores, dentro desse tema tão importante que é a conspiração de Amã contra os judeus. Esse plano, né, que ele arquitetou para destruir o povo judeu. Mas eu já tenho algo comigo, analisando a Bíblia, pastor Rômulo e presbítero Rodrigo, toda vez que se levanta alguém, um povo, uma nação, um rei, contra o povo escolhido de Deus, sempre se deu mal. Né? Eu sei que o inimigo ele tenta usar de todas as estratégias, tudo, mas se você olhar o contexto desde a criação, toda vez que se levantou alguém, né, o inimigo contra o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, por mais que o povo aqui no contexto estava meio acomodado, meio conformado ali, né, a gente vê que Deus não fica sem resposta. E a resposta de Deus, ela é assim, como que eu posso dizer, foi simples, né, sem aqueles movimentos, mas algo que afetou diretamente o povo e sendo beneficiado. Né? A gente pode ver aqui, pastor Rômulo, presbítero Rodrigo, que a mão de Deus sempre foi em favor do seu povo. Inclusive a Bíblia diz que nunca se ouviu falar de um Deus tão grande que trabalha por aquele que nele espera. Mas Deus não quer ver a gente acomodado, não é verdade? É verdade. Há uma aliança, né? Um acordo de Deus com o seu povo. E por causa desse acordo há promessas, há provisão, e nós precisamos lembrar da história da redenção que passa por esse livro. Deus estava não apenas cumprindo o que prometeu e guiando o seu povo, como escrevendo essa história do qual viria o Salvador. Né? Então é possível ver a soberania de Deus redentora e a graça mesmo nas situações mais adversas. Né? A gente vê a mão de Deus aqui, Rodrigo, agindo, né, preparando, né? Deus pega as situações que pareciam tudo caminhar para uma destruição total, mas a gente vê Deus agindo de uma maneira sobrenatural aqui, né? Com certeza, pastor Fábio, pastor Rômulo, embora é um assunto que nós já conversamos nas aulas anteriores, embora o nome de Deus não está ali explícito no livro de Ester, mas nós sabemos que a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então Deus, ele como Senhor da história, ele estava cuidando, zelando, protegendo e preparando a libertação, o livramento para o seu povo. Muito embora o inimigo aqui, nomeado Amã, ele se levantou, nós vamos falar sobre isso, mas Deus, como não pode ser pego de surpresa, já providenciou o escape, o livramento para o seu povo. Glória a Deus. Aqui na introdução da revista, eu coloquei a parte final da introdução lá, né? E lembrando os nossos irmãos que todos os comentários são baseados aqui dentro dos tópicos da revista, para poder ficar fácil o seu entendimento, a sua preparação da sua aula na escola bíblica, né? Isso é muito importante. E a última parte diz assim: Israel sobrevive pela providência divina. O atributo maior aqui é a ação de Deus. Deus sempre cuidou do seu povo. Já quero partir aqui ao presbítero Rodrigo, já no tópico 1, que fala sobre esse plano odioso de Amã, fala sobre essa intriga, né,
parece que ele queria agradar ao rei, ele queria uma tentativa de jogar lenha na fogueira, na verdade, como está aqui, né? Como é que se deu esse plano, esse processo para que caminhasse para essa perseguição, essa destruição que nós vamos ver mais para frente aqui? Muito bem, pastor Fábio. Então, nós podemos observar, lendo o livro de Esther, que existia, tá? Amã, ele gostava, nós vamos falar sobre isso, de uma certa, como pode dizer assim, de um afago, das pessoas ali o reverenciarem, e no extremo isso, né? Então, quando foi feito ali um interdito pelo rei, né, uma autorização pelo rei, um mandato do rei, de que quando Amã passasse, os demais servos ou as pessoas que estavam ali em volta, quando vissem Amã passar, se prostrasse diante dele. E Mardoqueu não fez isso. E há duas possibilidades, aí os estudiosos vão estar trabalhando sobre esse assunto, porque Mardoqueu ele não se prostrava ou não se prostrou diante de Amã. Então a primeira hipótese ou a primeira possibilidade é que Amã, por ser judeu, ele via isso como uma forma de adoração ou deferência que só deveria ser dada a Deus. Então Mardoqueu ele observou que essa atitude das pessoas ali se prostrar diante de Amã estava fora do comum, fora do padrão no tocante ao respeito, mas já estava passando para uma coisa como uma idolatria, e Mardoqueu, por ser judeu, ele então só se prostrava para adorar ou reverenciar somente ao Deus Todo-Poderoso. E isso então é uma das possibilidades do porquê Mardoqueu então ele não se curvou, né, diante de Amã. Uma segunda possibilidade era que Amã era descendente dos amalequitas, que eram inimigos históricos do povo judeu, o que provavelmente reforçou ainda mais a decisão de Mardoqueu de não prestar-lhe honra. Mas é interessante nós observarmos, e aí já vai entrar mais no campo da psicologia ou da psiquiatria, não é a minha área, né? Talvez o presbítero Alan poderia falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas dá para dar uma pinceladinha. Dá para dar uma pincelada, né? Amã, ele tinha o que a psiquiatria ou a psicologia vai chamar de ferida narcísica, né? Que vem aí de narcisismo, que é então aí uma condição de que a pessoa, que aí remete ao homem, o personagem da mitologia grega, Narciso, que ele foi então, era um homem de uma imagem muito bela, muito adorável, e ele morreu quando ele olhou ali no espelho da água a sua imagem, então ele foi se aproximar dela, encantado com a imagem dele, refletido no espelho da água, ele então se afogou. Daí o termo narcisismo, que é aquela pessoa que tem aí um afã de superioridade e de estrelismo acima das demais pessoas. Então, nós podemos observar que Amã, ele sofria de uma ferida narcísica, que é quando uma pessoa tem uma imagem exagerada de si mesma e se sente profundamente humilhada ou ofendida quando alguém não a trata com a admiração que ela acredita merecer. Então, quando Amã observou que Mardoqueu não correspondeu segundo as suas expectativas, no tocante ali à reverência, aquilo incomodou de tal maneira que ele então resolveu dar cabo, mas não só de Mardoqueu, mas de todos os judeus, né? Então ele agiu aí de uma desproporção, né, desproporcionalidade em relação à atitude de Mardoqueu. E vendo que Mardoqueu agiu dessa forma, aí, não se prostrando, como nós já falamos aí as duas possibilidades que são discutidas sobre esse motivo, Mardoqueu, então Amã, ele então resolve perseguir e até dar cabo, tanto de Mardoqueu como todos os judeus também. Eu sei que nós vamos falar mais para frente ali sobre esse antissemitismo, né? Para a gente poder estudar um pouquinho melhor. Mas aqui em Esther 3:3 vai dizer que quando questionado, Mardoqueu ele apenas diz: eu sou judeu.
E aí diz que os seus conservos, incomodados com aquilo, foram denunciá-lo, né? Lá para Amã, né? Foram denunciar e criou toda essa situação. E aí cria-se esse plano de extermínio, não só de Mardoqueu, mas de todos os judeus. Pastor Rômulo, como que se deu a extensão desse plano e como que ocorreu esses pontos para a gente poder entender? Logo após o Império Babilônico dos Caldeus, né, vem o Império Persa e ele domina uma área muito extensa, né, muito bem colocada aqui pelo autor, uma área de todo ali o antigo Oriente Próximo, do rio Indo, na Índia, hoje Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Se fosse pegar em linha reta, mais ou menos dá mais de 4.000 quilômetros. Então, muitas comunidades judaicas que ficaram ali, e também aqueles que voltaram para Jerusalém, com a ideia da reconstrução, né? Da cidade, do templo, de toda a estrutura, o que vai acontecer também em 3 momentos esse retorno. Então, a ideia deles de Amã sai do pessoal com Mardoqueu e se estende a todo o povo. Aonde tivesse uma comunidade judaica, a ideia era um extermínio total. E é impressionante que uma proporção tão absurda que pensa-se num ato genocida, onde tiver um judeu, onde tem uma comunidade judaica, precisa exterminar. Esses planos se repetem na história, né? Como a gente vai ver durante a revista. Mas a ideia não era acabar só com quem ele tinha um problema, mas com todas as pessoas que pertenciam à mesma raça. Diz que o rei ali, ele governava mais ou menos 120 províncias. E a ideia de Amã não era terminar só ali, de Suzã. Era dentro dessas 120 províncias. Aonde houvesse um judeu, inclusive os que retornaram, precisava ser eliminado. Mulheres, crianças, como a gente vai ver na revista, idosos, não importa. É judeu, precisa ser exterminado. Essa era a ideia e essa extensão de todo o plano. Engraçado da gente pensar, porque a fúria do inimigo, ela é tão grande contra o povo de Deus, aqui no caso os judeus, mas também a gente percebe que o povo, como o senhor falou, a vinda deles da Babilônia, muitos ali nem quiseram voltar para Jerusalém, ficaram ali na região porque estavam bem financeiramente acomodados, e esse plano de extermínio aqui, essa extensão começa a criar e movimentar eles, né? Começa a colocar... Até os que voltaram, né? Profetas pós-exílicos vão, inclusive, deflagrar e exortar eles lá, que eles mais queriam embelezar as casas do que o próprio templo do Senhor, né? Apesar do ponto que está falando de todas as comunidades judaicas, né, judias, a gente precisa pensar que é uma luta não apenas contra o povo de Deus, mas contra a fé e contra o próprio Deus. É o Deus de um povo porque é o povo de um Deus. Há um sistema contrário a Deus em toda a história. O inimigo sempre tentou, de todas as maneiras, destruir aqueles que servem esse Deus tão grande, né? Essa extensão poderia aqui, né, não é a colocação do autor, mas me permita colocar algo aqui. Sim. Essa extensão ela é maior do que só o plano de Amã, né? Ela é uma extensão histórica e não apenas em relação aos judeus, apesar que hoje o nosso foco fala do antissemitismo, mas de certa forma todos os cristãos vão enfrentar na história, né? Como nós sabemos em vários momentos, pela nossa fé, nossa conduta, nossa crença em Deus, seremos alvo de perseguição em muitos lugares, prisão, até mesmo morte. A nossa fé em Deus, ela incomoda um sistema contrário ao Senhor, né? A gente vai perceber aqui, presbítero Rodrigo, já no subponto 3 do tópico 1, vai falar sobre astúcia e oportunismo. Foi esse momento que a Amã pegou, né? Que o rei estava ali, né, naquele movimento, né? Feliz ali, até mostra o despreparo de um governante, de um líder, né? Não observar, não pode matar, mas quem é esse povo? Né? Nem pensou na extensão dessa autorização, exterminar de vez uma nação, por mais que não seriam muitos, né? Mas é um plano diabólico, né? Aqui diz que Amã convenceu Assuero, escondendo, na verdade, a sua real intenção ali, né? Meio mascarou qual era o seu objetivo, né? Sim, por isso que a Bíblia nos orienta a orar pelas autoridades.
porque no caso de Assuero, ele foi, como o próprio autor aqui da lição, ele vai dizer, ele mostrou-se facilmente manipulável. Então, Amã não precisou muito para convencer Assuero de fazer esse interdito, essa ordem, né, essa autorização. Não precisou de muito, né? Ele tocou alguns pontos aqui, como que entregaria 10 mil talentos de prata, né? Cerca de 350 toneladas para o tesouro real, né? Então, acredito que, pelo contexto, isso chamou a atenção do rei de uma forma que ele não conseguiu nem medir as consequências do seu ato, né? Então, com essa atitude, uma lição que nós podemos tirar é que devemos sim, né, continuar orando pelas autoridades constituídas por Deus, para que Deus possa cercá-las também de pessoas sábias, pessoas bons conselheiros, pessoas que possam então ajudá-las, né, a tomarem a decisão, não só visando apenas um prisma no lado financeiro, aqui foi o caso, no lado econômico, mas como um todo, porque uma atitude errada, né, pode trazer graves consequências para uma nação. E é interessante que não é só uma questão financeira. Sim. Ainda tem mais a questão da apelação para o ego dele, né? O autor coloca aqui, ó, liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. É impressionante como ele pega aquilo que é pessoal, se levanta não apenas contra um povo e todas as comunidades, como nós vimos, mas ele influencia o rei. A gente tem que ter cuidado com pessoas até de confiança ou de destaque ao nosso redor, porque todos nós temos um problema pós-queda com o nosso ego, com o nosso orgulho, e quando nós estamos ou somos feridos, nós temos uma tendência, né, a ferir também, a se defender e atacar, né? Então, ele mexeu certinho com o ego, né? E ele vai colocar outras questões que vão aparecer na revista, como a questão de acusar o povo, que tinha um outro tipo de lei. Mas o objetivo era pessoal dele. Mas, na verdade, ele está influenciando o rei, mexendo com o ego dele. Quem está numa posição de muita influência tem que cuidar sempre com o seu ego e com o tipo do conselho que ele recebe, mesmo de uma pessoa de confiança. Porque todos nós estamos sujeitos a esse tipo de influência e a também influenciarmos negativamente. Precisamos muito da ação do Espírito Santo em nós e do cuidado para que a gente não torne aquilo que é pessoal, né, principalmente situações contraditórias, e prejudique mais pessoas, né? Agora, novamente, dando um passo para além da aplicação, Sim. Nós temos que lembrar do Senhor Jesus, que nos ensinou a pagar o mal com o bem, amar as pessoas que nos prejudicam, a servirmos uns aos outros e olharmos exemplos como esse, que raiva, que uma raiz de amargura, até um sentimento contraditório, pode nos levar a tomar atitudes não pensadas e a prejudicar muitas pessoas. E aí cabe a nós, líderes, aqueles que têm influência, que têm um poder de decisão, tomar muito cuidado, pensar em diferentes lados e não tomar decisões pelo momento. Mesmo que sejamos feridos, precisamos sempre de conselho, mentoreio, e se estamos em algum momento fora do nosso controle emocional ou nosso ego sendo influenciado, é um tempo de pararmos, orarmos, repensarmos, porque quando ouvimos conselhos, nessa multidão de conselhos está a própria sabedoria, a provisão de Deus, ela virá. Em muitas situações, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, pensa, pede um conselho, se resolve de uma forma mais fácil. Mas não nos esqueçamos que em Jesus somos convidados a um outro estilo de vida, ao perdão, à graça e à restauração. Glória a Deus. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição 9 do terceiro trimestre de 2024, com o tema Conspiração de Amã contra os judeus. E é verdade, né? Quem não influencia acaba sendo influenciado. Se você não é uma pessoa que influencia no sentido positivo, né, dentro da palavra de Deus, você vai acabar sendo influenciado. E aqui o rei se mostrou muito fraco, né, uma pessoa totalmente manipulável ali, né, porque a intenção de Amã era, ele disse que era em favor do reino, mas ele estava querendo trazer para ele, era um benefício pessoal. Nós já vamos partir então aqui para o tópico 2 da nossa revista, que vai falar sobre a tristeza de Mardoqueu,
dos judeus e de Esther, e eu quero já partir aqui ao presbítero Rodrigo, que ele comentasse sobre o que gerou esse pavor entre o povo, né? Porque aqui o povo ficou apavorado. Vai dizer que não era para ser poupado ninguém, do mais moço ao mais velho, crianças. Isso é algo que soou aos ouvidos assim, meu Deus, acabou a nossa vida, não é verdade? Como é que foi se deu esse momento? Então, a Bíblia vai nos relatar que Naamã lançou sortes para escolher ou definir o dia dessa atrocidade. Imagine então, né, a pessoa ali, ou a nação, no caso, vamos tentar se colocar um pouco no lugar desses judeus que viviam ali naquele momento, eles tinham hora e data marcada para o seu extermínio. Imagina o pavor, né, de você saber que tal dia, tal momento, tal hora, você e toda a sua família, sua linhagem, todos os seus compatriotas fossem então ali obliterados, fossem aniquilados. Então, isso é para gerar, sim, um grande pavor, medo, desespero para qualquer um, né, que ouvisse uma notícia como essa. Então, mas o que seria essa questão do lançar sorte, né? No caso da cultura dos antigos povos do Oriente Médio, incluindo os amalequitas, era uma prática comum para tomar decisões importantes ou determinar o momento mais propício para realizar certos eventos. A prática envolvia o uso de objetos como pedras, ossos e um pedaço de madeira, que eram lançados ou jogados de maneira ritualística. O resultado era então interpretado como uma indicação da vontade dos deuses ou do destino. Então, quando Amã, que possivelmente está influenciado por essa cultura amalequita, lançou as sortes para determinar o dia em que os judeus seriam exterminados, ele estava buscando o apoio, a confirmação dos deuses para fazer isso. Então, Amã, naquele momento, naquele ato de lançar sorte, que a Bíblia vai falar também de lançar sorte, só que é diferente desse lançar sorte que o povo judaico, ou o povo judeu realizava, né? Que tem a questão do Urim e Tumim, mas para entender o significado ou desejo de Deus, né, de Yahvé, para aquela questão. No caso dos povos do Oriente, era mais uma questão meio que para adivinhar ou para conseguir descobrir o futuro. Tinha uma coisa mística por trás disso, né? Então, quando Amã ele identificou, ao ver dele, que a vontade dos deuses era que aquele dia, aquele momento, fosse então realizado ali o seu desejo do extermínio dos judeus, isso gerou então aí um pavor sem precedentes aí para toda a nação judaica. Só que como nós estávamos conversando logo no início da lição, Deus, ele é o Senhor da história e ele cuida dos seus, né? Hoje, esse dia, né, que seria aí o dia de angústia para todo o povo judeu, ele é uma festa, virou uma festa judaica, uma comemoração, né, que é o dia da festa do Purim, né, em memória daquele livramento que o Senhor deu para o povo judeu, de não ser ali exterminado naquele momento. Então, aí eu vou me lembrar daquele texto que José ele falou para os seus irmãos: olha, quando ele se revelou, vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Então, os inimigos ali se levantaram contra os judeus, Amã se levantou ali contra os judeus dessa forma, trazendo o mal, mas Deus transformou aquele mal em bem. E hoje, né, toda a nação judaica, eles comemoram nesse dia, né, a memória de que o Senhor os livrou de serem ali destruídos naquela ocasião. Engraçado porque a ordem aqui, o decreto era: exterminem todos, não deixa ninguém, mas os bens saqueiem tudo, né? Os bens aí, a riqueza, vocês pegam, né? Mas eu vou pegar aqui a fala do pastor Rômulo e vou trazer também para a aplicação pessoal nossa aqui. Para você que está acompanhando nosso programa, hoje nós não lançamos sortes. O que o crente faz, o cristão? Ele vai orar e vai esperar com paciência a resposta divina, né? É assim que o cristão faz hoje, né? Porque senão eu vejo, quando a gente lê o texto bíblico, a gente está vendo um costume que era antigo e muitas
práticas não são cristãs, digamos assim, né, pastor Romulo? Então, o que o crente faz hoje? Quando você quer resposta acerca de um assunto, ou uma coisa importante que a gente vai fazer, o que a gente faz? A gente vai orar a Deus, vai clamar a Deus e vai esperar com paciência, né, a resposta divina. E eu já parto aqui para o pastor Rômulo, no subponto 2 do tópico 2, essa combinação perigosa que é bebida, confusão e tristeza, né? Diz aqui que depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Pastor Romulo. Uhum. Quando você, que nem tem um dizer, né? Quando você não é o sujeito ali da ação, você fica tranquilo, né? É triste ver na história isso se repetindo, como autoridades políticas se tornam indiferentes, né? Devido à aparente segurança que eles têm e como o Império Persa gozava de um momento bom do ponto de vista econômico e político e de expansão territorial, se achavam no direito, abre e fecha aspas aí, de exterminar quem fosse necessário, e era muito comum aos impérios antigos fazer extermínios e genocídios, né? E infelizmente essa indiferença aparece presente hoje. Em alguns lugares o genocídio ainda acontece, em outros até com leis, com aplicações da lei, com corrupção e outros métodos que são utilizados para nossa tristeza e demonstra a realidade do pecado na raça humana, e isso também clama pela emergência da manifestação do reinado de Deus, né? Onde o homem está no controle, é isso mesmo que acontece, né? Seus interesses estão à frente de uma visão coletiva e do bem comum. E o que acontece é que cartas são espalhadas, né? Como a gente acabou de ver, muito bem colocado pelo presbítero Rodrigo. Logo, ali estava o ódio de Amã, isso vai chegando às comunidades, o sistema de correio de entrega de cartas era muito avançado, né? Ele coloca aqui que ia de Suzã a Sardes, na província de Líndia, hoje o território turco, tudo que tinha aquela estrada real. Até o povo de Suzã, onde eles estavam, já deve ter levado um susto. De repente, o pessoal está aqui há um tempão, tem que ser morto. Agora, essa tristeza ela vai aparecendo no texto, porque Mardoqueu, quando sabe dessa notícia, que seu povo seria exterminado, ele tem uma atitude comum para a cultura judaica, de colocar pano de saco com cinza, ele sai até clamando lá pela cidade. Esther fica aflita, e à medida que as províncias vão recebendo a carta, imagina, era um clima de luto, choro, jejum, lamentação, diz o livro de Esther, no capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas o autor coloca muito bem que Deus pode frear a impetuosa maldade humana. O que eu queria frisar aqui é que nós estamos em um mundo caído, onde infelizmente isso acontece. E eu queria nesse momento, com muito respeito a muitas comunidades, a muitos países, a muitos povos que sofrem com violência, com extermínios, inclusive cristãos e missionários nesse momento que estão sendo perseguidos, as chamadas igrejas underground, e lugares onde é proibido a pregação do evangelho e literalmente se extermina. E nós estamos vivendo um momento de muita guerra, inclusive lá no Oriente Médio. Mas a Bíblia aponta para uma realidade da vitória final. Jesus é o príncipe da paz e ele é o Cristo vencedor. O trono não está vazio. Então, apesar desse assunto ser tão triste para aquela realidade do livro de Esther, e até hoje nós vemos quase todos os dias nos jornais as notícias do que acontece no mundo, a esperança é nesse Deus, o Deus Todo-Poderoso. Vale a pena permanecermos fiéis e sempre nos lembrarmos que o nosso lar não é aqui, que somos forasteiros e peregrinos, e que o Senhor está no controle da história. A indiferença de Amã e de Assuero, o fato de o povo estar lamentando e eles bebendo, mostra a realidade da maldade no coração do ser humano. Mas Deus continuava no controle. Eles poderiam ter algum tipo de domínio, eles poderiam ter poder político nas suas mãos, econômico, soldados a seu dispor, era um plano maquiavélico, mas nada pode impedir a aliança de Deus, a sua promessa, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos esperança, porque essas histórias da Bíblia, elas servem para nos ensinar a realidade em que o homem se encontra, como ele precisa de salvação, mas também apontam para um Deus presente, ativo na história. E sabe, o final da história é de vitória para o povo de Deus. Então, se você estiver sintonizado conosco e tem diante de situações da vida ou situações como essa que você não pode controlar, tristeza no seu coração, preocupação, desesperança,
Nós temos uma palavra de Deus para você. Deus é poderoso, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nada pode frustrar os seus planos. Na verdade, ninguém vai impedir o avanço de Deus através do seu povo, né? A gente vê aqui um Deus, embora ali tanto o rei como Amã estavam tranquilos, né? Porque não era o deles, que estava na reta, né? E era todo esse... o texto vai dizer aqui, logo abaixo, cerca de, no total, 50 mil judeus. Imagina o extermínio? É muita gente, né? Para você... Não, para você como rei, não, pode exterminar esse povo. Nem saber quem é o povo. 50 mil, né? só que voltaram. Que voltaram, né? Fora que estão ali, fora os das outras 120 províncias, né? É muita gente. É muita gente para morrer, né? Agora, me chama a atenção aqui, pastor Rômulo, presbítero Rodrigo, aqui, né? Crise e clamor. Sempre quando nós nos encontramos em um momento de crise, aí a gente fica mais crente, né? A gente vai para o clamor e busca. Deus não vai deixar o seu povo na zona de conforto enquanto aqui estivermos. Não que Deus não tenha conforto e paz. O próprio Senhor Jesus disse que o fardo dele é leve, né? O jugo é suave. Mas quando Deus vem o crente, e o povo aqui estava acomodado, não é verdade? Sim. Mas aí o que diz? O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro do divino. Está lá em Esther 4:3, presbítero Rodrigo. Isso mesmo, pastor Fábio. Então, nós podemos observar que o decreto, ele já tinha sido aí autorizado, então já tinha sido decretado o dia, o momento em que os judeus seriam, então, exterminados. E com a notícia, o povo judeu, Mardoqueu, assim como todos os outros, então, começaram então, a clamar, a jejuar, buscarem ao Senhor, para que então ele intervisse nesse momento. Como o pastor Rômulo disse, Deus, ele é um Deus ativo, é um Deus que é transcendente, ele transcende aí todo o nosso entendimento, a nossa compreensão, ele está acima de todas as coisas, ele é um ser atemporal, não está preso, né, no tempo, mas também é um Deus imanente, é um Deus que atua, que age no meio da sua criação, né? Então nós podemos observar claramente, nitidamente, a ação de Deus aqui agindo, proporcionando na vida dos judeus aqui o livramento. E uma coisa interessante, que já entra um pouco, né, nessa questão, é que todos corriam risco de ser exterminados. Porque muitas vezes precisamos experimentar, que o autor da lição ele vai fazer uma pergunta aqui muito interessante, né? Porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. Então aí entra aquela questão do sofrimento, da teodiceia, porque um Deus justo, ou um Deus tão bom, né, que o é, onibenevolente, todo bondoso, ele muitas vezes permite que aconteça coisas ruins com o seu povo, situações se levantam. Mas aí, talvez uma das questões que responda essa questão, esse enigma, é justamente isso, o conformismo, a acomodação. Porque talvez se o povo vivesse ali tranquilo, sem nenhum tipo de problema, nenhuma dificuldade, talvez eles não orariam, né, como oraram aqui nesse momento, pedindo a Deus um livramento. Talvez eles não clamassem, né, ou clamariam como eles clamaram, pedindo a Deus que viesse ali intervir naquele momento. Assim também como o povo do Egito, quando eles desceram, né, para o Egito ali no caso, e o faraó, que era amigo de José, acolheram todos da família ali de José, Jacó ali, todos os seus irmãos, muito bem. Mas o texto vai dizer que após a morte do faraó, se levantou outro que já não se lembrava mais de José, já não se lembrava mais, já não tinha tanta simpatia com o povo, e aí começou a levar e entregar ali cargos pesados. E a Bíblia vai dizer que o povo clamou ao Senhor, né? Então, muitas vezes, Deus ele permite situações que venhamos passar, não porque ele quer ver o nosso mal, ou ele sente alegria ou prazer em nos ver sofrendo, muito pelo contrário, mas para também nos aproximarmos cada vez mais dele. E aí a dica, né, do autor aqui é que venhamos seguir o bom exemplo de Daniel, né, que ele orava
continuamente, aí, cerca de 3 vezes ao dia. Então ele não esperava ali um momento de dificuldade, de angústia, para estar orando ou clamando, mas ele tinha esse costume, esse hábito, né, de estar sempre buscando se relacionar com Deus. E aí fica aí essa dica, né, essa importante dica para todos nós. Não devemos então esperar um momento difícil, um momento delicado, acontecer ou chegar na nossa vida um dia mal, né? Mas que devemos estar buscando ao Senhor em todo o tempo, né? Ter uma vida de oração, uma comunhão com Deus, assim como o próprio Cristo demonstrou, né, a sua dependência. Sempre nós observamos ali nos evangelhos, ele se retirando ali num lugar deserto para orar, para falar com o Pai. Então, se Jesus buscou e teve, né, essa plena comunhão com o Pai, com o Senhor, quanto mais nós também devemos buscar, né? Então, devemos seguir essa importante lição de Daniel e até mesmo que Cristo nos deixou nos evangelhos. Pastor Rômulo, trazendo para os nossos dias atuais, essa zona de conforto é perigosa? Não é? Como é que fica? Muito. E a gente precisa lembrar que essa aparente zona de conforto, ela era uma consequência de todo um estado pecaminoso do povo de Israel. Eles entraram no cativeiro babilônico e, consequentemente, medo-persa, e Deus tinha usado os profetas avisando que se eles continuassem na idolatria, com seus casamentos mistos, com o culto idolátrico, com a indiferença social, quebrando a lei de Deus, né? Tendo um culto que fosse só uma performance, mas não combinasse com uma vida devota a Deus, Deus usaria o cativeiro como uma ferramenta pedagógica, né? Para que o povo fosse corrigido, para que eles entendessem que eles eram um povo de Deus e que através deles Deus abençoaria os povos, traria o Salvador, né? Então, o cativeiro é uma consequência da atitude do próprio ser humano, há uma ação soberana de Deus permitindo. Haverá o tempo que Deus vai corrigir os outros povos e os inimigos também, né? Porque Ele é Deus tanto no período de bênção, como continua sendo Deus também no período de privação. Ele é o Deus quando eles estão na sua terra, mas também no cativeiro. O plano não muda, Deus continua sendo o mesmo Senhor, mas esses processos da nossa vida e as consequências daquilo que praticamos, nós precisaremos enfrentar. E às vezes a zona de conforto é um conceito equivocado de que nós somos autônomos, ou de que agora está bem. Então eu decido o que eu faço. Sempre devemos lembrar que momentos ruins ou momentos bons não deve alterar o nosso compromisso com Deus. Ambos são perigosos pelas suas diferentes instâncias, né? Estar mal é perigoso, estar muito bem também é perigoso. Então, o conselho do autor, e muito bem dito pelo presbítero Rodrigo, pastor Fábio, e também colocado pelo senhor desde o início aqui, é a importância da nossa relação e do nosso compromisso com Deus. A gente não pode mudar o que as pessoas vão fazer. A nossa comunhão não deve ser diminuída não deve por ser causa diminuída. do Estado, né? Hoje eu tenho bastante e vou ficar bem cegado. A comunhão deve ser contínua, né? A vida muda muito rápido, a gente não sabe do dia da manhã, né? E o sol brilha, a chuva também cai sobre justo e injusto. A questão não é esta. O fato é que nós precisamos viver numa comunhão com Deus. A qualquer momento as coisas podem mudar. Nós estamos hoje em um país livre. Nós facilmente, e talvez aqui vai uma palavra para a igreja, também caímos numa zona de conforto. A gente tem um culto preparado para nós. A gente tem uma igreja prontinha, ar-condicionado, uma cadeira almofadada, alguém para pregar, música, água, banheiro, iluminação necessária. Tem até uma escola para as crianças, conforme a congregação tenha, né, as possibilidades. Tudo para você, abre e fecha aspas, assistir um culto. E muitas pessoas vão para consumir e assistir em vez de participar. Muitos nem vão, né? Até em casa, online, podendo ir, né? Porque nós estamos numa vida em que o processo de facilitação, ele sempre é muito valorizado. E talvez essa lição nos chame a atenção. Veja, o povo estava ali, tranquilo, trabalhando, vivendo sua vida, né, no meio do domínio do Império Persa, e uma parte do povo ainda volta com Zorobabel para reconstruir. Então, aparentemente, eles estão vivendo uma fase de bênção, de provisão, e era realmente um cuidado de Deus. Mas o ambiente onde estamos
e as situações, a fase que estamos vivendo, não deve influenciar a nossa comunhão com Deus. O mais importante é a nossa relação com Deus. Nós não podemos nunca mudar o que as pessoas vão fazer, não temos domínio sobre nenhuma situação, mas podemos lidar com aquilo que as pessoas fazem conosco. E principalmente, manter a comunhão com Deus, eu acho que essa é a lição principal. Por isso que é muito bom você acompanhar o programa Escola Bíblica, viu? Aqui é puro conhecimento. Não vou dizer que é conhecimento na veia, mas é conhecimento no coração, meu irmão. Aqui você... Olha, é muito bom estar com aqui os pastores aqui, pastor Rômulo, presbítero Rodrigo, né? Que a gente vai aprendendo e vai descortinando aqui e conhecendo, né? Tantas verdades. E eu quero convidar você a não se fechar para o conhecimento de Deus e para a palavra, né? Achar que conhece tudo, sabe tudo. Não, irmãos, isso é maravilhoso. Esse programa é uma oportunidade da gente crescer na graça e no conhecimento. Compartilhe o nosso programa, assista aos nossos programas anteriores no canal do YouTube, se inscreva lá, Escola Bíblica Dominical SJP. E agora eu quero entrar num ponto aqui que eu estava curioso para saber, né? A gente falou em umas lições antigas e agora eu vou dar uma de leigo aqui porque eu quero só aprender com vocês aqui, né? Isso... a gente cresce. Quero ir para o presbítero Rodrigo, quero que você fale sobre essas faces desse... Primeiro nos diga o que é esse antissemitismo, né? É uma palavra que, quem sabe, alguns conhecem, alguns não, mas você vai saber agora aqui. E quais são as faces desse antissemitismo, presbítero Rodrigo? Muito bem, pastor Fábio. Então, o antissemitismo, ele nada mais é do que o ódio contra os judeus, porque nós entendemos que todo o ódio, como mencionado aqui com Amã, talvez seja um dos primeiros antissemitismos evidentes na história, que nós podemos observar. Por que antissemitismo? É importante falar, porque Sem foi um dos filhos aí de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, e foi dele, né, da linhagem dele, que veio então o povo hebreu, o povo judeu. Então, o antissemitismo é todos aqueles que nutrem ódio contra o povo judeu. E ao longo da história, nós, infelizmente, né, podemos observar alguns momentos em que o antissemitismo, e aqui o autor ele vai falar sobre 3 tipos, né, tanto o religioso, né, tanto o nacionalista, e também o racial. Mas nesse ponto aqui nós vamos tratar um pouco mais sobre o religioso, né? Então, nós observamos também ao longo da história que ele vai citar também a questão da Inquisição por parte ali da Igreja Católica, né? Que é onde aconteceu ali na Espanha, por ordem do Papa Sisto, entre 1414 né, e 1484, e a partir de 1536 em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, pelo Papa Paulo III. E qual era o objetivo, né, dessa Inquisição espanhola? Qual é o objetivo? O objetivo era combater o que chamavam de heresia judaica. Então, todos os judeus, durante a Inquisição espanhola, eles foram obrigados a deixar ali o local onde eles viviam e se mudarem de local, de estadia para um outro país, para um outro lugar. Se não fossem, eram então prendidos, torturados e até mesmo mortos, né? E também existiam aqueles que acabavam se convertendo, eles eram, como diz, obrigados a se converter à fé católica, mas também esses foram acusados de serem hipócritas, de fazerem isso, mas com fachada, né, sob fachada, e praticarem a fé judaica nas escondidas. Então, a Inquisição espanhola aqui, ela foi um marco terrível na história, onde muitos judeus, né, como o autor aqui da lição vai dizer, milhões de judeus foram espoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo. Então é uma questão muito triste, né,
que tem aí na história. Então, e interessante, o pastor Rômulo também comentou, que o antissemitismo, ele ainda continua. E nós observamos há pouco tempo, né, com a questão do Hamas, né, contra ali o povo judeu, contra esse atentado, essas guerras, essa truculência, né, de uma forma totalmente injusta contra o povo judeu. Então, esse espírito ainda continua na terra, e nós vamos observar isso, que lá em Apocalipse também vai acontecer o anticristo. Então, depois dos 3 anos e meio, como nós acreditamos, ele vai se voltar contra, então, o povo judeu, e então também todas as nações vão se voltar contra Israel e procurarão destruir Israel e varrer Israel do mapa, onde Jesus ele retorna após, retorna em glória após o período da grande tribulação, pisa o pé do Monte das Oliveiras e dá o livramento ao povo judeu, ao povo de Israel, de não serem aí varrida do mapa, né? Então, nós observamos que esse mal, esse antissemitismo, ele ainda continua agindo e ainda agirá de uma forma mais forte, com mais ênfase no período no finalzinho ali do período da grande tribulação. Glória a Deus. É um ódio sistêmico mesmo, né, contra os judeus, né? Às vezes, se você for perguntar para eles, não tem nenhuma razão por que tanto ódio, né? Mas não, eu tenho ódio. E a gente vê isso expresso nas ações que são tomadas hoje contra judeus. A gente pode dizer que era antissemita também, era o próprio Adolf Hitler, né? Sim. Esse aqui também, o Papa aqui, ó. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi o Adolf Hitler, embora ele foi um antissemita, né? No século XX, mas foi o Papa IV, em 1555, e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Para você que não sabia, fique sabendo aí, né? Muitos papas ali pediam e autorizavam o extermínio de realmente cristãos, porque serviam a Jesus, crentes, né? Pessoas crentes no Senhor. Pastor Rômulo, e agora esse antissemitismo nacionalista, racial, o senhor puder trazer para nós? Uhum. Bom, o antissemitismo nacionalista contra a própria nação, né? Ela pode ser vista no século XIX, XX, principalmente na Ucrânia, na Rússia, e eram literalmente ataques físicos mesmo, né? De forma indiscriminada contra os judeus. Ainda aparecem grupos, infelizmente, que vão ressuscitando há muito na internet. E percebe-se até em jogos europeus, né? Ainda se viu recentemente em grandes campeonatos como a Champions League, grupos antissemitas e dispostos à violência, à agressão e, infelizmente, desejando o extermínio da nação. E a gente se pergunta, como é que pode uma nação tão pequena, né, que está lá num canto do mundo, aparentemente pequeníssima, perto de outras nações tão poderosas, ser objetivo e tão odiada, né? A gente podia discutir sobre questões geográficas, relações de comércio, questões de religião, de domínio político, tantas outras questões. Mas a gente não pode esquecer do pano de fundo espiritual, porque esse assunto vai ser retomado por Jesus. E, inclusive, vai fazer parte da conversa de Jesus dentro das bem-aventuranças, no sentido de perseguição por causa do nome do Senhor. Então, ele é contra a nação, a gente citou aqui casos do século XIX e XX, inclusive contra a prosperidade dos judeus. Nós temos que lembrar que os judeus tinham conhecimento, em primeiro lugar, eles tinham muito conhecimento, acesso à informação, à leitura, e isso era um problema, e eles transformavam o dinheiro deles muito no comércio e em empréstimo em dinheiro. Por isso, no leste europeu, eles foram muito mal vistos e malquistos, infelizmente. E aí tinha uma outra teoria da conspiração, né? Que quando os judeus enriqueciam era com o dinheiro do povo, isso empobrecia os europeus, e inclusive esse vai ser um dos temas retomado por Hitler e pela ideia dos alemães, por que não falar dos soviéticos e de tantos que se levantaram. Nós podíamos falar de vários ditadores e homens que
com uma loucura insana. Poderíamos pensar aqui e falar sobre Stalin, Lenin e outros, né? Mao Tse Tung. Poderíamos lembrar antigamente lá do Antíoco Epifânio e toda aquela raiva que ele tinha contra os judeus. Poderíamos falar de atuais imperadores que pensam contra esse povo, mas havia, sim, uma teoria da conspiração. Então, há um antissemitismo nacional e também racial, o que é visto, né? Foi citado aqui Adolf Hitler, que foi quem protagonizou esse antissemitismo racional, quando ele fala da superioridade da raça ariana, né? Mais de 6 milhões de judeus em toda a Europa foram exterminados através do Holocausto. Pensando em eliminar agora não só a nação, como nós vamos ver daqui a pouquinho, até o Estado de Israel, que é o próximo ponto, mas também eliminar uma raça, um povo. Essa raça trouxe pobreza aos europeus, diziam eles nas teorias da conspiração. Então precisamos eliminar a raça. Nós sabemos que existem questões a mais. É o povo que carrega o nome do Senhor. Há uma luta do inimigo para exterminar o povo de Deus e o povo com quem Deus tem aliança. Se voltarmos às questões antigas, muitos povos se levantaram contra, tentaram guerrear, mesmo trazendo pesados impostos, guerras, mortes, cativeiro, tentando impedir o desenvolvimento desse povo, que eles perdessem sua identidade nacional, queria desestruturar a nação. Então esse antissemitismo nacionalista também tem a ver com desestruturar uma nação, e esse racial, a identidade de um povo. Mas nós temos que lembrar que a identidade de um povo de Deus não está baseado apenas em questões étnicas, culturais, locais, geográficas e em processos de cultura, mas sim na aliança e no relacionamento com Deus. O que define o povo de Israel é o compromisso que Deus tem com eles, a forma como Deus os livrou, os guiou, os formou como nação para que eles fossem um canal de bênçãos. E nós não podemos esquecer que todos que abençoarem essa nação serão abençoados, e aqueles que amaldiçoarem também são amaldiçoados, porque vão contra o plano de Deus. E Deus continua com um plano sobre Israel. Deus não abandonou a sua aliança. E em Jesus, a igreja é o Israel de Deus, que também é perseguida, mas também será vitoriosa. Então, esses níveis de antissemitismo, essa luta contra, essas tentativas de acabar contra o povo de Israel, mostra só uma coisa: eles realmente fazem a diferença, por isso que incomodam, né? Mas Deus continua com a sua mão estendida. Nós oramos pela paz de Israel, consequentemente de todos os povos, mas nós temos uma notícia: o verdadeiro Messias, Jesus, não abandonará o seu povo. Ele é vencedor e nós venceremos com ele. Aleluia. Tem um pensamento de Hitler, que até é mencionado aqui na revista, que diz que a ideia de Hitler era destruir as raízes judaicas de Jesus na mente do povo alemão. Não, nós temos que destruir. Né? E a gente vê que mesmo a criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. E aí a gente está falando do antissemitismo que acontece nos dias de hoje, sim, Rodrigo. E lá no território deles. Né? No território deles, né? Como o senhor falou, é um povo pequeno que queria apenas a sua terra. E a gente pode dizer assim, como que causa tanta inveja, tanta situação com nações que são bem maiores e vêm, né? A gente sabe que, como já falou, o pano de fundo é uma ação demoníaca para destruir o povo de Deus, né? E hoje, não pense você que você está fora, não. Se você serve a Deus, você está dentro do ódio de Satanás. Mas tem uma boa notícia: Deus é bem maior, né? Mas hoje nós vemos isso acontecendo, né, Rodrigo? Hoje nós vemos acontecendo, e é importante falar que a aliança que Deus fez com Israel, ela é inviolável. Porque quando nós observamos ali em Gênesis, quando Deus ele faz uma promessa a Abraão, e Abraão, Deus pede para Abraão pegar ali alguns animais, partir os animais no meio e passar no meio dos animais. Só que aquilo era um pacto, era uma aliança que era feita entre dois, entre o contratante e o contratado, entre um acordo entre eles. Só que naquele momento, somente quem passou foi Deus. Abraão não passou no meio dos dois animais, somente foi Deus ali, simbolicamente, como fogo, passou no meio dos dois animais partidos. E quem quebrasse, segundo a cultura daquela época, quem quebrasse ali aquele acordo, aconteceria com os animais, com ele o que aconteceu com os animais, seria partido. Como Deus não pode mentir,
como nós observamos na Bíblia. Então, o pacto, ou essa aliança, ou essa fidelidade que Deus prometera ao povo de Israel, ela vai se cumprir. E nós podemos observar também um outro texto muito interessante que eu encontrei aqui, que se encontra lá em Jeremias 31, 36. Gostaria de deixar aqui para todos. Diz assim, ó: somente se essas leis fixas desaparecerem diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Mas lá no versículo 35 ele vai falar quais leis são essas aqui. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que estabeleceu leis fixas para que a lua e as estrelas brilhem de noite, e que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Israel só deixará de ser nação somente se essas leis deixarem de existir. Somente se o sol deixar de brilhar, somente se essas leis que Deus, na sua sabedoria, fixou no universo, deixarem de existir. Como sabemos que isso não irá acontecer, então Israel, pode o inferno se levantar, podem todos os inimigos se levantarem, como tem acontecido durante a história. Nós falamos aí sobre Hitler, falamos sobre Amã, falamos sobre Hitler. Tem também o caso da Guerra de 6 Dias, na década de 60, também, que 6 nações árabes se juntaram para destruir Israel e Deus, e aí tem alguns relatos de alguns sobreviventes. É só a pessoa, nossos alunos, professores, dão uma pesquisadinha ali no YouTube, no Google, Guerras dos 6 Dias, alguns relatos de sobreviventes que relataram ali um livramento, porque até hoje é um enigma, como uma nação de Israel, como foi dito, tão pequena, em vista de tantas outras grandes ali, como o Egito, que era uma potência ali naquela época ali de armamento, em vista de Israel, que tinha pouquíssimas aeronaves, conseguiu vencer essa guerra. Ainda é um mistério, mas nós sabemos que foi a mão de Deus que os guardou, né, naquele momento. Então, em meio a tudo isso, nós sabemos que Deus, ele continua guardando ali o seu povo. E é interessante que pensando no antissemitismo atual, e inclusive local na região lá, né, e vimos o que aconteceu na faixa de Gaza, e essa luta que há de povos árabes e judeus, e interesses de tantas nações, acordos com manipulações políticas, comerciais, né? É óbvio que existe ali uma questão geográfica e nacionalista, no seguinte sentido: existem locais sagrados, objetos sagrados para ambas as religiões, e estamos falando do ponto de vista das ciências da religião, de um local e uma nação que hoje estrutura 3 das 5 maiores religiões do mundo, né? Nós temos as bases ali para o judaísmo, para o islamismo, para o cristianismo. Há uma disputa territorial também de objetos sagrados. Mas o que os inimigos de Israel mais querem não é um acordo para eles terem um lugar ali para ficar. Há muitos lugares para ficar. Eles querem mesmo exterminar o Estado de Israel, né? Dominar aquela área e ter aquilo para eles. Mas eu colocaria aqui, com a permissão de vocês e convidando os professores e alunos a dar uma olhadinha na revista, terminando aqui esse importante ponto colocado pelo autor, diz assim: só Jesus, o Messias, o enviado, o escolhido, o Cristo, salvará Israel quando de sua conversão, olha que interessante, nacional. Esse antissemitismo moderno, ele é perigoso e cruel, mas o projeto de Deus é maior. Ele é o vencedor. Tudo é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, que está sempre acompanhando esse programa. Ele é um programa que tem o desejo de abençoar a sua vida. E hoje nós estudamos a lição 9, que traz como tema a conspiração de Amã contra os judeus. Quero agradecer o carinho da sua audiência, quero agradecer também ao pastor Rômulo por estar conosco nesse programa. Deus abençoe, pastor Rômulo. Obrigado pelo convite. Quero agradecer também ao presbítero Rodrigo pela companhia. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pelo convite. Hoje nós tivemos aqui comentaristas aqui, irmão, de peso, né?
nas considerações aqui. Aprendi muito nessa aula de hoje. Espero que tenha sido bênção para você também. Quero te convidar a acompanhar o nosso próximo programa na semana que vem, onde estaremos estudando a lição 10 com o tema O Plano de Livramento e o Papel de Esther. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Quero pedir ao presbítero Rodrigo que faça uma breve oração para nós, agradecimento. Amém. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por esse momento, por esse privilégio de estarmos juntos estudando sobre a Tua poderosa palavra. Querido Deus, que o Senhor possa abençoar cada aluno, cada professor, todos os pastores, os obreiros que estão envolvidos na área do ensino. Que o Senhor venha, Pai, continuar derramando a Sua graça, que venhamos continuar crescendo na graça e no conhecimento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.